Voltamos, Brasil! Agora vamos entender dos sonhos. A gente sempre fala de sonho. Nossa, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Mas essa visão do sonho agora é a visão através da psicanálise, gente. A gente vai entender exatamente o cérebro, o que que acontece com os sonhos, né, Gê? Verdade. E esse maravilhoso do doutor que veio hoje explicar tudinho pra gente aqui, o Aurélio Gonzalez, psicanalista. Bem-vindo. Obrigado, eu fico feliz de estar aqui. E vamos falar sobre psicanálise, sobre sonhos, né? A base que a gente vai utilizar é de Sigmund Freud. Adoro, Acho que- gente. Acho que já ouviram já falar, já naturalmente, ele que é o pai da psicanálise, né? Ele vai trazer uma inovação em relação a sonhos, porque até o Freud, os sonhos era algo que era muito voltado somente meio para premonição. Tinha uma conotação muito dentro da espiritualidade ou né? da religiosidade, né? Sim. E o Freud, ele começa a se deparar com os seus pacientes e com ele mesmo, que tinha algo além. E esse algo além era falar de si mesmo, daquilo que ele vai teorizar, que é sobre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, né? O consciente, o pré-consciente E o o inconsciente. e o inconsciente. Exatamente. É uma tríade que o Freud ele desenvolve como teoria para descrever a estrutura psíquica ou a estrutura da mente humana. A gente Não é? entender um pouquinho. Tem umas imagens? Sim, Nossa, fantástico, hein? E essa metáfora aí, doutor? a gente tem Olha. como base um iceberg. Adorei. Eu até utilizo muito isso em aula, né? Imagina assim, você está numa viagem de navio, em um cruzeiro. O que você enxerga acima do nível do mar? Você só enxerga a parte que está acima, Sim. Sim. né? Enfim, ali, né, o bico, ou seja, o que está exposto no iceberg. Só o que você Sim. vê, né? Só que os olhos alcançam a imagem, né? Exatamente. Mas a questão é que o iceberg tem a sua maior parte abaixo do Abaixo. nível do... Enfim, Gostei abaixo do nível do disso. mar. Então, o que a gente utiliza? A consciência, né, com base aí no Freud, é exatamente aquilo que a gente percebe. Ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que eu acho que sou, aquilo que eu penso que sou. Ou seja, a nossa menor parte. Isso é um sonho. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o que a gente sonha é o que a gente é. Na verdade, Pode ser o que assim, tá pensando? a gente vai chegar lá. É. Porque, olha só, o sonho, ele tem como linguagem a manifesta e a latente, que é assim que a gente chama. A manifesta é aquela que é inconsciente. Tá. Mas aquela que chega na consciência, que é aquela que a gente lembra, né? Que é aquela que a gente se depara e que às vezes nem lembra. Porque todo mundo sonha, né? Exatamente. Pessoas lembram e pessoas não lembram, Não mas lembram. sonham. Exatamente. Há quem diga que sonhamos, inclusive, todos os dias, né? Sim, você sonha Sério? todos os dias. Sim, a gente só não lembra os sonhos. Sonho. Mas a questão que o Freud ele vai, enfim, trabalhar é o porquê que nós não lembramos ou o que o sonho ele quer Ele dizer. traz. Adoro isso. Então, é uma comunicação do inconsciente para a consciência, só que numa linguagem que nem sempre é fácil de entender. É por isso que os sonhos são muito misteriosos, né? Do tipo, a gente sonha com algo que nem sempre é entendível. Né? Às vezes a gente sonha que o chinelo tá voando e daqui a pouco a gente tá na casa da avó. O que quer aí dizer o cachorro isso? ele tá Eu preciso ir latindo. pra casa da minha avó e levar o chinelo. O que a gente pode E aí imaginar? a gente vai em busca lá do Google. Bom, o que significa o chinelo no sonho, o que significa o A gente cachorro. tenta dar uma analisada, né? E, na verdade, isso para a psicanálise não faz nenhum sentido. Porque o significado de cada elemento que aparece no sonho, Depende da pessoa. da Nani é da Nani, da Gia é da Gia, Então, cada do pessoa Aurélio tem é do que... Aurélio. Cada um tem que interpretar o seu O sonho. seu próprio sonho, O seu sonho, é você sabe o que significa, então. que é o que se trabalha num setting analítico, que é o que o psicanalista ele trabalha junto com o seu paciente, justamente para que esse paciente chegue na interpretação do seu próprio sonho. Não é o psicanalista que interpreta o sonho do paciente, mas ele auxilia na interpretação, Para entender. de acordo com os seus significados, com os seus significantes, dos elementos que aparecem. Então, é uma comunicação do inconsciente que se manifesta na consciência.
Sim. Só que é preciso entender o que o inconsciente quer dizer trazendo. para a consciência. Mas pode ser coisas também, por exemplo, assuntos que eu falei muito hoje, Sim. ontem, está no meu A gente faz isso consciente. bastante, né? A gente pode levar isso para o sonho, né? Ser uma coisa. Por isso que quando a gente sonha, a gente analisa. Mas foi um assunto que eu falei muito ontem, antes de ontem, ou é um assunto que eu não comentei? Para tentar entender os Sim. sonhos diferentes. A gente tem os conteúdos dos sonhos como aqueles que são os do dia a dia, né? Aqueles que a gente viveu hoje ou ontem, durante o dia, que de alguma maneira nos afeta, mas aqueles que fazem parte da nossa infância, que são os mais relevantes e que geram um pouco mais de trabalho na interpretação. Mas o Freud vai dizer que os sonhos, eles têm um objetivo que é, de alguma maneira, comunicar ou revelar algum desejo não realizado. Olha aí. Então, é um alerta. Do tipo assim, eu tenho um sonho, o que esse sonho ele quer me comunicar de algum desejo meu que está ali reprimido, Alguma coisa por guardada. conta de alguma... Que nem você sabe. Exatamente. Às vezes você não sabe, mas o sonho manifesta um desejo inconsciente. Então. Inconsciente da atualidade ou Sim. até mesmo que eu carrego passado. desde criança. Por exemplo, às vezes você vai, sei lá, você tem uma reunião importante, ou a estreia de um programa, de uma peça, aí você sonha com aquilo. Sim. Do tipo assim, eu quero realizar o desejo que é viver essa peça, ir nessa peça. Eu lembro que na minha época de criança, eu sonhava em ir no Play Center, né? Desculpa, você sonhava? Em ir ao Play Center. Center. Olha. O famoso Play Center que hoje já não existe mais. E aí eu ficava imaginando que Fantasiando. eu iria ao Play Center. E eu não entendia o porquê. Aquilo era um movimento de uma manifestação de um desejo que eu gostaria de realizar, mas que até então não havia realizado. Você foi? Eu fui. Opa! Não é? Mas assim, Mas o cérebro, então, cria o sonho? ele desenvolve esse desejo através do sonho. Então a gente cria o sonho. Agora, nem sempre a interpretação é simples, por conta da linguagem do inconsciente, que a gente chama de latente, e aquilo que vai se manifestar na memória e na lembrança é o manifesto. E é muito distorcido, porque por vezes eu desejo aquilo que não é bom. Entendi. Então, lembrar de um sonho que não é bom gera uma ameaça naquilo que a gente chama de ego, no eu. Do tipo, imagina que você é casada ou é casado e você deseja alguém que não é o seu esposo ou a sua esposa. Isso é um sonho. E você reprime. Aí é um sonho, Não não é? reprima, não se Então, reprima. mas aí a pessoa ela pensa e fala, bom, eu vou ter alguns prejuízos aí. Então ela tem que reprimir esse desejo. É. Então ela vai sonhar que ela está tendo ali uma relação com o Brad Pitt. Nossa. Isso que é sonho, hein? Isso que Não sonho, é? né? E ela acha que então o Brad Pitt tem algum interesse, enfim, por ela. Tenho E o Brad certeza Pitt que nem... o Brad tá pensando em mim. Eu sonhei com ele, Pois porque tem é. isso também, não tem? Só que na interpretação desse sonho, o Brad Pitt, ele pode ser o cunhado, ele pode ser Pode ser o alguém rapaz perto, do trabalho. né? É isso, Exatamente. É só figurativo. É só figurativo, um simbolismo que o cérebro ele acaba utilizando através do inconsciente para o consciente E traz. de uma maneira que não te Simbólica, afete. Mas entendi. e qual a Não é? diferença do sonho pro pesadelo? O pesadelo, ele é um sonho que ele vem Ruim. com mais intenção, né? E ele te traz um conteúdo que ele precisa de mais observação no sentido de, olha, tem um conteúdo aí que precisa ser mais visto e mais elaborado. Sim, Principalmente quando é aquela- recorrente? Aquela imagem que tem, ela tá dividindo Então, o sonho do pesadelo, é isso? É, exatamente. Aquela imagem é para retratar exatamente os sonhos ruins que a gente tem. Pesadelos. Agora, esses pesadelos ou os sonhos ruins, normalmente a gente vê com maus olhos, né? Do Não é ruim? E, na verdade, não, porque ele tem o objetivo de dizer, olha, você tem algo É um em você alerta. que precisa ser visto. É um alerta. É um alerta e você precisa entender o que é para simplesmente ressignificar ou transformar. Ou seja, há algo em você que precisa ser olhado. Precisa ser É um trabalhado. olhar, né? Uma Exatamente. observação. Ai, né? que Uma medo agora dos meus observação. sonhos, meu Deus. E, doutor, dizem que a gente sonha todos os dias, né? Quando você tem um sonho recorrente, Sim. o que isso pode dizer? É alguma coisa que está afetando, está no seu psique já, no emocional, Sim. alguma coisa que está guardada?
Porque às vezes você sonha com a mesma coisa, né? Vira e mexe, você sonha com a mesma coisa. Sim. E tem pessoas que sonham com pessoas que já partiram. A saudade também, a dor, o sofrimento, pode transformar num sonho também? Em algumas mensagens? O ideal é sempre ser, de fato, interpretado de forma individual, né? O psicanalista ele se propõe a entender o histórico, né? A biografia de quem ele atende, porque cada um tem os seus significados a respeito, enfim, daquilo. Mas, de forma geral, é um desejo. Então, se eu sonho com alguém que se foi, é porque saudade. eu desejo encontrá-lo, né? Os sonhos que se repetem, eles denunciam algo que me habita e que precisa ser resolvido. Que normalmente Tudo é um alerta, então. vem da nossa infância. Tudo é um alerta, né? São alertas. Doutor, o que são os sonhos lúcidos? Bom, os lúcidos, aqueles que a gente tem a sensação que está vivendo ali e agora, né? Sim. Então, esses Real, sonhos... né? É muito real, você É fica muito real. Desesperada, acorda chorando. Sim. Ou sorrindo, né? Depende do sonho. Tem até aqueles que a gente acorda e que a gente ainda fala, poxa, mas está tão bom, deixa eu voltar Sim. a sonhar que ele está muito bom, né? Sim. Na verdade, assim, o objetivo é, de novo, de trazer uma vivência de algo que te habita na sua psique ou na sua psique e que você ainda não elaborou de fato. Então, de novo, você pode estar sonhando com o Brad Pitt, mas que, na verdade, é um outro elemento, É o um vizinho. Mas outro então personagem. existe. Então, na verdade, o sonho não fantasia. O sonho é uma realidade que está meio oculta. Exatamente, que É uma tem uma coisa meio linguagem camuflada, que né? é distorcida, que é fragmentada, Sim, mas que tem o objetivo de te revelar algo. algo está ali. Eu costumo dizer que o sonho, que é uma linguagem do inconsciente, ele fica batendo na porta até que você É um consiga alerta, olhar né? para ele e dizer, bom, deixa eu entender o que ele quer É que dizer. o cérebro é muito... né? Nós não usamos, a gente usa No máximo pouco. 5%. máximo 5%, mas a Nada, maioria né? é 3, 4, né? Exatamente. No máximo maioria é 5, 3, É muito 5% do cérebro hoje. Imagina a mente como é brilhante, quanta Exato. coisa existe. É um Sim. universo que, assim, é fantástico e a gente só usa isso, a capacidade de usar 5%. Então, por exemplo, se o sonho é um manifesto, ele está trazendo para você, já é um sinal que se as pessoas observarem, elas já vão ter um entendimento. Exatamente. É meio um SOS para você mesmo, é um alerta. A gente acredita que o sonho, ele é a principal manifestação do inconsciente para a consciência. Ou seja, Que coisa boa, se né? você quer saber quem de fato é você, interprete seus sonhos. Ah, eu interpreto tudo, mas eu olhava para outra visão. Eu usava a visão espiritualista. né? Tipo, cobra, traição, dente, morte. Minha avó já falava. Não, mas isso é já antigo, né? Sonhou com o Sonho, dente. sim. Falei, mãe, sonhou Existe- com o dente. Minha mãe já fica, ai, meu Deus. Existe uma outra linha de interpretação de sonhos que é a junguiana, de Carl Gustav Sim. Jung, né? Que aí vai além dos desejos, que vai além de revelar algo que está em traumas e etc. Que entra mais dentro dessa questão meio Já da entrevistei premonição e tal. Tem sonhos premonitivos. Tem muitos. Sério? Sonho, Ai, não sim. queria sonhar assim, não, gente. Sim, tem Imagina, sonhos que Deus você me faz e que livre. acontece. Tem pessoas que Sim. têm esse dom. Então, por exemplo, se a Sonho gente sonha que tá morrendo, a minha avó fala, ai, muita Vida saúde. longa. Então, Aí, ó, viu? se expressão a bonitinha. gente fosse entrar na linha de Jung, ele vai falar sobre tipos e funções de sonhos, né? E aí a gente teria que identificar, mas sempre de acordo com o seu histórico psíquico. Então, assim, o que você vivenciou nesses dias, nesse ano, na sua vida desde o seu nascimento? Porque morte é fim, pode ser fim de um ciclo ruim, de uma coisa ruim que esteja acontecendo. Isso é a morte. É o final de Embora- alguma coisa. Embora sem meio problematizar muito, meio para a psicanálise, a morte ela tem uma outra linguagem, uma Ai, outra meu Deus, qual é? manifestação. Então, a morte ela é um desejo, né, da qual a gente quer chegar e voltar, porque de alguma maneira ela fala de um estado inorgânico do ser, que é da onde a gente partiu. Então a gente associa muitas vezes a morte a voltar ao ventre materno. É por isso que no momento de muito sofrimento, É o fim que vai para o a começo. gente fica Ai, na posição fetal. porque eu quero voltar para o ventre. E a gente associa isso à morte. Então a morte é uma espécie de deixa eu me livrar disso tudo Libertar. e de fato ficar bem. Porque se minha gestação ela foi muito saudável, não houve lugar melhor no mundo Que o útero da do mãe. que o útero.
Então, Não tinha boleto, não tinha não nada, tinha né? boleto, imagina. Sim, era Não uma é? Felicidade. Eu tive um sonho, e você vê, é um sonho que eu lembro muito, assim. Todo mundo fica assim, nossa, a sua relação com a sua filha é diferente, não é só uma Sim. relação de mãe e filha. E aí, nesse dia, alguém me perguntou assim, e eu fiquei pensando, nossa, por que eu tenho essa relação com ela? E aí eu sonhei que estava num carro com ela, num lugar assim, andando, meio voando o carro. E aí eu falei, filha, coloca o cinto porque a gente vai cair, tipo, não tem jeito. E ela era diferente, mas minha filha. Sim, E aí a gente caiu. E eu acordei. Eu falei, nossa, será que ela era minha filha? Eu fiquei viajando. E nunca esqueci desse sonho. sim. Porque a gente tem uma ligação, assim, claro, todas as mães e filhas têm, mas a Uhum. minha dela, assim, sabe, todo mundo vê, assim, A gente fala dos sente. espíritos Sim. afins, né? Os espíritos amigos, né? Sim. Que entra na outra linha. Sim. Existe Afinidades. uma ligação, enfim, assim, né, psíquica, né? É muito forte entre mães e filhos, né? Assim como os pais e os filhos. Existe uma relação que é muito projetiva de mães para com os filhos. A gente observa que as mães, elas se projetam muito nas filhas para que elas vivam, né, aquilo que a mãe ela não viveu. Então eu te diria, eu não conheço, né, naturalmente a sua história, mas As duas são observar. iguaizinhas, viu? Ah, é? Dançam, alegres, felizes, fazem esporte, são idênticas. Sim. Então é observar, né, o que de repente você tem de projeção nela, para que ela viva aquilo que você. Eu tomo cuidado com isso. Sim. Né? Todo mundo fala, ela dança, ela não sei o quê, ela vai pra essa área. Eu falo, não, deixa ela sentir. Mas ela gosta. Tanto é que, por Sim. exemplo, hoje eu me arrumando, né? Coloquei salto, não sei o quê, pra vir pra cá. Ela foi lá, pegou todos os sapatos, falou, não, mãe, esse aqui eu vou levar. Eu falei, Pietra, mas eu escolhi esse pra ir trabalhar. Ela, não, mas esse combina com o meu look. Eu falei, mas nem cabe em você, ela tem 5 anos. Sim. Então, assim, 5 você vê anos. também, né, que tem essa relação das filhas que elas olham a mãe, tipo, né? Sim. Ou ela vai contra, né? Sim. Totalmente, tipo, não, vou usar tênis, já que minha mãe usa Sim, salto. Ou ela é igual. Inspira, Sim. né? Se inspira, não tem Exato. isso? E assim, para psicanálise, a gente está falando de uma criança aos 5 anos que está vivendo o auge do complexo de Édipo. Auge esse aonde a identificação e o desejo É de os pais. ser e de possuir é muito alto, né? Então, imagina que você tem um significado muito grande, né? Na vida dela. Então, do mesmo jeito que você, querendo ou não, você vai me projetar nela o que é seu, ela vai se identificar e vai introjetar o que é seu nela. Olha que profundo, Então, gente. Anota aí, Ricardão, que eu vou botar no Instagram. isso acontece muito e o tempo todo. E aí, enfim, né, naturalmente teria que analisar de que maneira que o pai aparece aí, né? De que maneira que ela identifica esse pai aí nessa fase. Então, é algo que só mesmo acompanhando que a gente vai Você marca conseguir uma consulta. identificar. Existe um jeito da gente lembrar do sonho, assim, eu quero lembrar, que às vezes a Técnicas. gente não lembra. Então, Tem isso, uma técnica. existem algumas, mas nenhuma que seja de fato Garantia. absoluta e garantida. Então, existem algumas que você, antes de deitar, você vai dizer a você mesmo que eu vou dormir e quando acordar eu vou lembrar do meu sonho. Essa técnica é usada na... Você usa, Nani, não? Não precisa, amigo. Você lembra de tudo? Eu lembro quase tudo. Quase todo dia eu lembro meus sonhos. Então, assim, e aí você faz análise ou terapia, ou já fez? Não. O que a gente observa é que, normalmente, quem entra em processo de análise e terapia desenvolve mais a capacidade de lembrar dos sonhos. Isso é algo É que muito para mim comum. tudo, desde cedo, para mim tudo vem em sonhos. Então, por Olha isso que eu aí. falo, né? Nossa, um aviso. Mas de verdade, eu já em sonhos eu já tive aviso, por isso que eu falo, a gente entender a psicanálise com a espiritualidade são dois mundos diferentes, mas que se coligam. Eu já recebi em sonhos sinais de que iria acontecer atentado assim, para mim, de morte, e de fato aconteceu. Entendeu? Nossa. De fato aconteceu. Então, coisas assim, do mais simples ao mais grave, mais sério, tudo vem pra mim em sonhos. Você fica com medo de sonhar? Eu fico com medo, gente. Você tem Não, porque é um premonição. aviso, porque você tem esse sonho, ele já é um alerta. Tipo aquele filme que você pode voltar, né? Não, mas é um alerta. Por Sim. exemplo, eu recebi em sonho aviso, e quando eu trabalhava na Manchete, vou resumir bem rápido, o programa já está chegando ao finzinho. Eu sonhei que apareceu para mim no sonho a parede toda cheia de sangue, sangue escorrendo, muito sangue. E eu via que eu estava morrendo, e eu corria assim dentro da casa para despedir dos meus familiares, eu estava morrendo.
Gi, eu acordei, fui para trabalhar na Manchete, voltei da Manchete, na época a gente recebia cartas de fãs, né, várias cartas. Eu tinha uma carta de um psicopata, toda escrita com papeizinhos, assim, com frases, e ameaçando que ia me injetar um sangue contaminado com HIV, na época quando surgiu a AIDS. Nossa! Então, o sonho veio, aconteceu, e a segurança da Manchete acionou e conseguiu depois descobrir, através da carta, onde eu estava recebendo ameaça. Maravilhoso, doutor. Fantástico. Adorei, você. eu ficaria aqui, ó. Ficaríamos horas e horas e horas. Você pode deixar as redes sociais? Claro, claro. O meu Instagram é @Aurélio, igual dicionário, gente. Aurélio.gonzales. E eu tenho outro também, que é o @NBPpsicanálise. @NBPpsicanálise. Gratidão, Boa. viu? Eu que agradeço, Obrigada, foi um prazer e estou à disposição. Obrigada, volta sempre. Gi, Obrigado. suas redes sociais? Vamos, Gisele Alves Oficial. Nani Venâncio Oficial. Obrigada, gente, pela companhia. Gi, Vamos embora, então? adorei, gata, mais um dia aqui do Também. seu lado. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada, doutor. Obrigado. Vamos ir no Brasil? Vai, gente, levanta, porque nem Freud 3 vezes pra vocês, o que explica. vocês desejam pra gente. Tchau, gente. Até amanhã. Como é que é essa história aí? Desejo o quê? 3 vezes pra você, o que você deseja pra mim. 3 vezes. Ai de vocês desejarem. É.